Bom dia, nessa quarta-feira de manhã gostosa, e a palavra de Deus que veio no meu coração hoje é Tiago 14. A fatibilidade dos projetos humanos. O que ela quer dizer? Eu vou ler aqui, vou dar uma resumida bem rápida. Ela quer dizer que a vida é como uma neblina, ela é muito passageira, passa muito rápido. Eu vou ler e eu vou dar uma resumida. A fatibilidade dos projetos humanos. Ela agora vos que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece em um lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Aquele que, pois, sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O que a palavra de Tiago está querendo dizer? Está querendo dizer que a vida é como uma neblina. Tiago, capítulo 4, verso 14, diz assim que você não sabe como será a sua vida amanhã, pois vocês como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que está querendo dizer? Está falando aqui que nós não devemos viver o amanhã. Não devemos sofrer antecipadamente ou planejar algo para amanhã. Nós temos que viver hoje. Deus está falando para nós vivermos hoje. Se nós podemos dar glória hoje, fazermos hoje, dar um abraço em alguém hoje, é agora. Se nós podemos dizer que amamos alguém, é agora, é hoje, enquanto você está aqui. O primeiro passo para começarmos a conhecer melhor a Deus é entendermos a nossa vida, que é passageira, e mais do que isso, entender que a vida de todo ser humano é passageira, desde a pessoa que temos pouco contato, até mesmo aquelas pessoas que têm mesmo pouco contato, parentes nossos, amigos, entendeu? E nós temos que sempre pensar neles e orar por eles também. Até aqueles que mais amamos, todos eles não estarão mais entre nós algum dia, infelizmente. Que um dia a gente vamos partir. Nós vamos descansar num sono profundo para aguardar a volta de Jesus. Isso se der tempo, se ele não voltar antes, né? Então, assim nós temos que ser com todos. Nós começamos a pensar sobre como a vida é curta. Quando perdemos alguém que amamos, a gente só pensa na vida. Eu vou falar por mim mesmo. Eu fiz tanta coisa que eu achei que era muito tempo. Mas depois que eu cheguei aos meus 40 anos, eu vi que como foi rápido. Como foi tudo muito rápido. Hoje meu filho está com 22 anos. Como foi rápido, passou rápido. Minha filha com 12. Então, olha como passou rápido. E já me vejo com os cabelinhos grisalhos. Mas graças a Deus, Deus me deu
a chance de fazer um concerto com Ele e ter uma nova vida com Ele, uma vida em paz. Então, quando perdemos alguém que amamos, aí nós vemos como o tempo é curto, né? Mas aqueles momentos já não importa mais. O que gloriamos dizer para aquela pessoa, os braços que gostaríamos de ter dado, os elogios, enfim, tudo aquilo que deixamos de fazer para quem amamos. Tudo aquilo que nós deixamos de fazer para quem amamos e não fizemos, depois que a pessoa parte, aí a gente fica imaginando, né? Nossa, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter falado aquilo. Então, como sempre disse, como sempre disse para minha esposa, o que a gente puder fazer hoje, um pelo outro, ou pelas nossas mães, ou pelos nossos pais, tem que ser agora, tem que fazer agora, para depois amanhã não se arrepender. Eu vou falar de mim mesmo. Eu sabia que minha mãe estava doente e eu já estava me preparando, falando com Deus já. Mesmo no pecado. Mesmo estando no pecado ainda, eu falava com Deus para Ele me preparar. Porque Deus ama o pecador e não o pecado. E mesmo no pecado eu falava, ô Senhor, me prepara, me guarda, Senhor. Para que eu não venha sofrer tanto. E eu sabia que uma hora ou outra Deus já ia recolher minha mãe. Então eu falei, eu quero fazer tudo o que eu puder fazer para ela agora. E graças a Deus, meu coração está confortado. Não tenho... Se eu fiz algum mal para ela também, se eu falei alguma coisa, eu pedi perdão. Todos os dias, Deus sabe, conhece meu coração. Todos os dias eu pedi perdão para ela. Todos os dias. Então eu estou tranquilo sobre isso e pedi já perdão para quem já ofendi. Porque Deus fala para todos nós que quando a gente quer fazer um concerto com Deus, primeiro vai se reconciliar com o seu irmão. Então eu estou tranquilo nessa parte, graças a Deus. E assim, recomendo a todos fazer, quem ouvir essa oração, quem ouvir essa mensagem, e eu recomendo a todos a fazer. Não se hesite em pedir perdão e nem de perdoar ninguém. Não faça isso com você, com sua alma, com o teu espírito, não faça isso. Tudo aquilo que deixamos de fazer para quem amamos, mas que agora é tarde demais para fazermos. Mas o que fazer agora que descobrimos que a vida é passageira? Vamos vivê-la como tal. Toda vez que estivermos perdendo tempo em qualquer coisa que não seja em amar as pessoas, devemos parar para pensar, e se essa pessoa não estiver mais aqui amanhã, são essas palavras que eu gostaria de ter dito por último a ela. Claro que todos nós temos os nossos motivos. Nada que fazemos é por acaso. Às vezes nós temos nossos motivos. Uma discussão, uma palavra errada que falamos. Então, assim, não deixa que... A gente vai se aborrecer por algum motivo com alguém, com nossos parentes, com alguém. Vai se aborrecer. Isso é... A palavra está dizendo aqui, entendeu? Mas que não podemos deixar levar adiante isso. Que não possamos deixar que uma certa coisa possa nos condenar para que perdemos o reino da vida eterna. Então, todos temos os nossos motivos. Nada que fazemos é por acaso, mas há um momento da nossa vida em que devemos parar e analisar se as nossas atitudes realmente são necessárias. Na palavra de Deus fala analisar o homem a si mesmo. Então temos que parar, pensar no que nossas atitudes está fazendo. Porque cada ação é uma reação. Eu nunca vou deixar de falar da minha vida nas mensagens que eu passar. Porque a minha própria vida é um resumo de que
Eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. A minha vida é um milagre de Deus. Tudo na minha vida é um milagre de Deus. Então, Deus permitiu tudo acontecer na minha vida para que eu possa refletir, parar, refletir. E graças a Deus por ter Deus na minha vida. Graças a Deus por Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, Pai de todos, ter enviado o teu Filho primogênito, Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador e o caminho, e a vida e a verdade para chegar até Ele, né? Então, graças a Ele. E são necessárias analisar-se as nossas atitudes. Somos como uma névoa que passa e Deus nos dá a oportunidade de fazermos essas passagens da forma correta. Às vezes nós erramos. Às vezes não, toda hora nós erramos. Se nós não reconhecer que nós erramos, nós já estamos pecando, a palavra de Deus fala. Então nós, todo tempo nós estamos errando. Que Deus tenha misericórdia e compaixão de nós. Que Ele possa nos perdoar de todos os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, nossas iniquidades. Porque às vezes uma palavrinha, um pensamento, um olhar, uma atitude, ali já estamos errando. Então, vamos vigiar e tomar muito cuidado com isso. E Deus nos dá a oportunidade de fazermos essa passagem de forma correta. Claro, cheio do Espírito Santo. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo, transmitindo paz e amor para aqueles que passam em nosso caminho. Então, todos que passam em nosso caminho, às vezes quando você está no pecado, que nem aconteceu muito comigo, e não foi só comigo não, já vi com várias pessoas, parentes meus, amigos. Quando você está no pecado, você passa pelo caminho de todas as pessoas, transmitindo negatividade, coisa ruim, né? Então, Deus nos dá a oportunidade de fazer diferente, mudar essas atitudes. E eu sou grato, muito grato a Jesus Cristo Todo-Poderoso por ter me dado essa última oportunidade. Como eu disse, eu passei pelo Vale da Sombra da Morte várias vezes. Deus permitiu que eu saísse da minha casa, ficasse sozinho, para que eu pudesse analisar, para que eu pudesse mudar minhas atitudes. E sou muito grato a isso, por Deus ter feito tudo isso. Às vezes você acha que é o fim de tudo, que o mundo está desabando, mas por detrás de tudo isso tem um propósito de Deus na nossa vida. E se você querer entender, você vai ficar louco, você não vai entender. Você tem que passar pelo processo clamando e conversando com Ele. Depois que você passar esse processo, você vai entender tudo. Você vai entender tudo, que foi Deus que estava no comando de tudo. E quando enxergamos que a vida é passageira, paramos de dar valor às coisas. Quando a gente percebe que a vida é passageira, nós paramos de dar valor à casa, carro, as coisas supérfluas, que vai ficar aqui, nós não vamos levar nada. Claro que Deus quer que a gente viva bem com Ele. E quando nós percebemos que a vida é tão passageira como uma névoa, que nem a palavra está falando, a gente começa a dar mais valor nas palavras de Deus, nas coisas de Deus. Não vou dizer que ainda vamos continuar errando, mas o erro vai ser mínimo. E vamos
fazer o possível de consertar o erro mínimo, o errinho, entendeu? Às vezes um pensamento, uma palavra. Vamos deixar que Deus transforma nós completamente, mude nós completamente. Eu falo com toda a autoridade de mim mesmo que enquanto nós tiver vida, a gente vamos estar sempre aprendendo. A gente vamos estar sempre conhecendo coisas novas. Deus vai estar, se você estiver no caminho de Deus, Deus vai estar sempre aconselhando. E paramos de valorizar as nossas propriedades, as nossas próprias opiniões e nossos orgulhos. Quando nós enxergamos que a vida é passageira, nós paramos de enxergar, olhar para nós mesmos. Então isso e começamos a dar valor para Deus, para sua palavra e para as pessoas que Ele criou. Então Deus está falando para nós que nós temos que dar mais valor à nossa vida com Ele, o nosso caminho com Ele, dar mais valor às pessoas que amamos, até as que não estão muito próximas de nós. E amar ao próximo, né? Primeiro, que nem ele fala, né? Aos mandamentos dele. O primeiro mandamento é amar a ele sobre todas as coisas e amar ao próximo. Então, tem mais mandamentos, mas esses são os principais para que possamos nos revestir da armadura do Espírito Santo, né? E o capacete da justiça. E deixar que Deus toma conta de tudo dos nossos problemas, confiar nele, crer nele, né? Então, assim, essa foi a mensagem de hoje. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, como o nosso Deus Todo-Poderoso nos ensinou, é o Pai Nosso. E vamos também clamar por aquelas pessoas que estão necessitando, todas as pessoas que estão necessitando na face da terra. Vamos sempre pensar no próximo, pedir para o próximo e não só para nós. Que assim estamos fazendo a vontade de Deus. Ok? Vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai do mal, porque o Senhor é o poder e a honra e agora para todos sempre. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia do teu povo, Senhor. E em teu nome santo, Jesus Cristo, eu te peço, Pai querido, que o Senhor guarda, proteja e faça milagre na vida de todo o teu povo. E tenha compaixão, Senhor Jesus Cristo. Misericórdia, Pai, para que o Senhor possa, Senhor, enviar os teus anjos, Senhor, serafins, gideões e anciões, Senhor, lá naqueles leitos dos hospitais, Senhor, e faça um milagre lá, Senhor Jesus, naquele povo, Senhor, que estão lá. Guarda, protege e faça um milagre também, Senhor Jesus Cristo, nos orfanatos, nas criancinhas dos orfanatos, os velhinhos dos asilos, as pessoas que estão nas ruas mendigando, aquelas pessoas que estão nas casas de recuperação, aquelas pessoas que estão nas cadeias penitenciárias e presídios, Senhor Jesus Cristo, aquelas pessoas que estão também, Senhor, naquele país em guerra, aquelas pessoas que estão também, Senhor, naquele país em terremoto, Pai querido. Guarda, protege e faça um milagre no coração de todas aquelas pessoas que perderam um ente querido, Senhor Jesus Cristo. Se eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus Cristo. E que o Senhor guarda, protege e faça um milagre também, Senhor Jesus Cristo, na minha casa. Guarda e rodeia, Senhor Jesus Cristo, com um muro de fogo, guardando e protegendo, fazendo
uma proteção espiritual divina do Espírito Santo, Senhor, que o Senhor possa acampar com o teu Espírito Santo e com os teus anjos na minha casa, no meu lar, Senhor Jesus Cristo. Assim também te peço, Pai querido, guarda, proteja e faça um milagre, leva e traga, Senhor Jesus Cristo, o meu filho do trabalho com segurança. Leve e traga, Senhor Jesus Cristo, a minha filha com segurança da escola. Leve e traga, Senhor Jesus Cristo, a minha esposa com segurança do trabalho, Senhor Jesus Cristo. Senhor, também te peço que o Senhor guarde e proteja e faça um milagre na minha vida, Pai querido. Assim te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja sempre eternamente louvado. Assim foi a palavra de hoje. Se vocês estiverem gostando da palavra, se vocês acharem que é útil, manda joinha lá, ó. Compartilha com as pessoas. Vamos fazer com essas palavras. Eu não sou nenhum pastor, eu não sou obreiro, eu não sou bispo, padre, eu não sou nada, mas eu sei que eu sou um vaso que estava quebrado e passei para a mão do oleiro e fui renovado pela mão do oleiro. E se ele está permitindo eu falar da palavra dele, é porque ele tem alguma coisa para mim, comigo, né? Então, se vocês estiverem gostando, compartilha, comenta aí. Se tiver algum comentário eu vou responder. Vamos transmitir coisas boas que na própria palavra aqui diz, né? Se você pode fazer o bem e não faz, está cometendo um pecado. Então, eu creio que o que está vindo no meu coração eu estou passando. Então, se você acha que as palavras são boas, manda o joinha lá, compartilha. Manda para quem vocês acham que precisa ouvir, ok? E vamos aguardar amanhã para ver o que Deus vai colocar no meu coração para falar da palavra de Deus.